Boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa aula em outros horários. Bem-vindos todos à 8ª aula do curso sobre as tecnologias do plasma. Hoje a gente chega na metade da carga horária prevista para esse curso e isso é uma marca muito especial. Então a gente aproveita aqui para agradecer profundamente pelo espírito revolucionário do Padre Ticão, que sonhou, projetou e fez esse curso acontecer. E por causa dessa pessoa que hoje não está entre nós, a gente está conectado com tantas raízes e com esse legado para a vida de cada um de nós. Agradecer também a equipe maravilhosa da qual eu faço parte, que é a equipe da coordenação do curso das tecnologias do plasma. Então, agradecer ao Guilherme e ao Igor por toda a força na transmissão das nossas aulas, das lives, das reuniões. Agradecer a Marlúcia e ao Jefferson por esse trabalho para facilitar os materiais necessários para a prática do plasma. E agradecer também ao Daniel, que é o nosso editor, pela generosidade, pela paciência. E sem esquecer também de agradecer a cada um dos buscadores de conhecimento que esteve aqui, brindando sua experiência para que a gente também avance na nossa caminhada. E a gente agradece especialmente ao Bernardo, de Belo Horizonte, que está com a gente desde a primeira aula. E o Bernardo também é um buscador de conhecimento com muita experiência, polivalente. A gente coloca aí de novo o site dele na tela, porque por um pequeno lapso esse endereço saiu errado nas primeiras aulas, nem a gente nem ele se deu conta, mas está aí feita a correção, feito o agradecimento e colocado aí nossa gratidão por esse acompanhamento no nosso curso. Na semana passada, na aula da semana passada, a gente cometeu uma gafe imperdoável. A gente escreveu que o açafrão era oxidante. Na verdade, o açafrão, como muitos outros alimentos que são remédio, é antioxidante. Então, a Margarete, buscadora de conhecimento, fez a correção para mim. Está feita junto a vocês e bora seguindo e corrigindo. Na aula de hoje a gente vai ver como que se produz 3 tipos de minerais que são super importantes para o nosso corpo, que é o magnésio, o potássio e o cálcio. A gente está falando ainda daquele conceito de alimentação plasmática que a gente já viu nas aulas anteriores. E hoje o buscador de conhecimento Paulo, lá de Curitiba, vai mostrar para a gente como que a gente consegue obter a essência desses minerais, o gás desses minerais. E o Paulo vai estar contando também para a gente, aliás, vai estar trazendo hoje na aula a presença do sogro, que vai contar para a gente como que conseguiu se safar de um ataque de abelhas com a ajuda do plasma. Sobre os grupos de WhatsApp, já estamos começando a turma 1. Quem quiser ir para a turma 2 tem que entrar em um dos 4 grupos e se manifestar. E muita gente com dúvidas relacionadas com os materiais. Então, eu só quero dar um toquezinho, dizer que se for comprar aqui com a gente na Central dos Metais, já vai estar incluído o preço do frete. Então, particularmente, eu recomendo, como a plaquinha é tão barata, né? Nós estamos falando de R$6 uma plaquinha de zinco ou de cobre, é mais ou menos isso, entre R$4 e R$8, né? A gente consegue um tamanho bom para poder fazer o nosso reator. Então, eu recomendo quem puder ter estoque, comprar um pouco mais para ter estoque em casa. Essas placas não vão desperdiçar e a pessoa vai poder aproveitar o valor do frete e comprar um número maior de placas para fazer o reator. E por fim dizer que no nosso kit o que vai são as placas, o que tiver que ver com placa de cobre e placa de zinco a gente pode estar mandando, e a seringa de 60 ml. O restante dos materiais é possível conseguir facilmente onde cada um está. No caso dos fios de cobre, por exemplo, fica muito complicado a gente mandar fio de cobre daqui,
porque a quantidade que cada um vai usar depende de vários fatores, e a gente vai ver isso na aula sobre a montagem da caneta da saúde. Então, depende do número de voltas, depende do diâmetro, depende do tubete. Então, fica muito mais complicado a gente tentar cortar o cobre no tamanho certo sem saber exatamente o que vocês vão fazer. Além do fato de que fio de cobre se acha em qualquer lugar, inclusive desperdiçado, inclusive prontinho aí para ser reciclado. Então, o nosso kit vai as placas, né, de zinco, de cobre e a seringa, e os demais materiais a gente vai fazer o possível para ajudar, para que vocês mesmos encontrem próximo de onde vivem. E revisar aqui algo que a gente falou nas primeiras aulas, não sei se vocês lembram, qual que é a razão da gente estar aqui falando sobre supercondutores, o que esses supercondutores podem fazer em nossas vidas. A resposta é simples, eu acredito que a grande maioria já sabe que a gente pode produzir nossa matriz divina e aplicar essa matriz divina em várias áreas da vida. E isso significa um salto quântico na nossa escala evolutiva. Então é por isso que a gente está aqui, nada é por acaso, a presença de vocês, a minha, a de todos nós. Então, muita gratidão e vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, nossa 8ª aula, a gente vai apresentar um tutorial sobre o processo de nanorrevestimento. É um material que a gente preparou para justamente assessorar cada passo das 2 etapas que compõem esse processo. No segundo momento, a gente vai estar falando sobre a produção de ganses de 3 tipos de minerais muito importantes para o organismo, que é o potássio, o cálcio e o magnésio, que são obtidos a partir da casca de banana, da casca de ovo e da semente de abóbora. Então a gente vai começar falando sobre o nanorrevestimento, retomando esse conceito que a gente já viu em outras aulas, que é o processo de formação de nanocamadas. Essas nanocamadas vão se instalar no cobre nanorrevestido e dentro do reator esse cobre vai estar atuando na captura de átomos para produzir o GANs ou plasma. Em outras palavras, quando a gente utiliza a soda cáustica, o que acontece é um processo de dissociação de átomos e moléculas que passam a atuar no 4º estado da matéria, que é o estado nano, que é o estado de energia pura. Então, é nesse estado que o GANs vai ser gerado depois dentro do reator, na presença do cobre nanorrevestido. Com relação à cor do cobre nanorrevestido, a gente pode nanorrevestir outros tipos de metais, mas aqui a gente vai falar só do cobre. Então, no caso do cobre, esse metal vai apresentar uma cor negra quase uniforme. Quando a gente fala de nanorrevestimento, a gente está falando da criação de supercondutores, que é uma palavra muito usada hoje na física quântica. A gente pode perceber isso no noticiário, em revistas especializadas. É um termo muito usado, mas na nossa tecnologia do plasma, a importância do supercondutor é que ele é o portal que nos vai permitir produzir a matriz divina. É através desse supercondutor que a gente vai conseguir captar e direcionar o plasma, ou essa energia cósmica, ou os campos magnéticos gravitacionais dos ganses. Então, para muitos buscadores de conhecimento, o nanorrevestimento é a própria tecnologia Keshe. E agora, então, a gente vai para o tutorial da prática do nanorrevestimento. Como a gente falou, são 2 etapas. Uma é o banho cáustico, a outra é o vapor cáustico.
No caso do banho cáustico, a duração é de 24 a 48 horas. No caso do vapor cáustico, o mínimo recomendável é de 3 a 21 dias. Algumas pessoas perguntaram, porque sim, é possível fazer nanorrevestimento com fogo, usando maçarico, mas não no caso da criação de dispositivos para alimentação ou para saúde. Quem vai trabalhar com saúde tem que utilizar o nanorrevestimento feito com a soda cáustica. Então agora a gente vai falar da primeira etapa, que é o banho cáustico. Primeiro que tudo, dizer que essa etapa consiste em deixar o cobre submerso em água misturada com soda cáustica, por isso se fala banho cáustico, dentro de um recipiente fechado, por um período que pode variar de 24 a 48 horas. Esse banho cáustico, na verdade, é uma etapa preparatória. Vai preparar o cobre para a fase mais importante, que é a fase do vapor cáustico, que é quando se formam a maior parte das nanocamadas que vão produzir o plasma, ou a energia cósmica, que vai estar circulando entre os átomos e criando as condições para a produção do gás, quando essa placa ou essa bobina de cobre nanorrevestido for instalado dentro do reator. Então, quais são os materiais que a gente precisa para essa etapa? Aliás, para as duas etapas, a gente vai precisar de uma seringa, que pode ser de 20, mas o melhor seria 60 ml. Vamos precisar também de uma borrachinha de silicone, que a gente não colocou aí, mas é legal ter uma borrachinha na ponta da seringa. Isso vai permitir que a gente possa manejar os materiais com mais conforto. A gente vai precisar também de um recipiente de plástico ou de vidro para fazer o nanorrevestimento. Normalmente se prefere o plástico, mas pode ser feito com vidro também. Vamos precisar do hidróxido de potássio, que é opcional, e da soda cáustica com 99% de pureza, de preferência. Lembrando que a gente tem a situação ideal e a real, tem que estar equilibrando entre as duas. Vamos precisar também de uma vasilha de metal, uma pequena panela para esquentar a água. Vinagre sempre. O vinagre é o principal agente para a limpeza dos metais, no caso aqui do cobre, e ele também atua como neutralizador da soda cáustica. Então, se houver qualquer acidente envolvendo a soda cáustica em contato com a pele, é só passar o vinagre na pele e o efeito corrosivo da soda é neutralizado imediatamente. A gente vai precisar também de uma tela de galinheiro de plástico. Muita gente não conhece, a gente vai estar mostrando aqui. Tem até uma polêmica relacionada com essas telas de galinheiro utilizadas antigamente. Há coisa de 5 anos atrás. E vamos precisar também de alguma coisa que sirva de peso, para a gente colocar em cima da tampa do recipiente para evitar que saia muito vapor. E por fim, o borrifador, que vai ser utilizado na segunda fase, quando a gente estiver no vapor cáustico. Sobre os materiais necessários, uma palavrinha sobre a tela de galinheiro de zinco. Essa era a polêmica que eu mencionei. Essa tela de galinheiro, a função dela é isolar o metal, no caso aqui a gente está trabalhando com cobre, do contato direto com a soda cáustica na fase do vapor cáustico. Mas qual que era a polêmica? É que durante algum tempo essa tela foi utilizada amplamente, a tela de galinheiro galvanizada, que é feita com zinco e que tem um pouco de ferro no interior. Então, atualmente, o Dr. Cash já esclareceu, existe esse entendimento de que esse tipo de tela tem que ser evitada, porque existe um risco de que o gás seja contaminado com as partículas de ferro que vão se desprender conforme for passando o tempo e também a atuação do efeito da soda. Aí está a foto da tela galvanizada à esquerda, que foi usada durante muito tempo.
E a tela que a gente está usando hoje, que é a tela de plástico, essa da direita, também se compra em loja de produtos de pet, agropecuário. E é uma tela muito boa para fazer o processo do nano revestimento na posição horizontal, como a gente vai ver. Sobre a escolha do recipiente para o banho cáustico. Como a gente falou, pode ser de vidro ou de plástico, mas a gente enfatiza aqui que não deve se usar nenhum tipo de utensílio de metal no procedimento, justamente porque nós estamos trabalhando com campos magnéticos gravitacionais e se a gente for trabalhar com utensílios de metal, diferente dos que a gente tem dentro do reator, vai haver uma interação de todos esses campos e isso pode comprometer o objetivo inicial da produção do GANS. Recomendações gerais sobre o local que se vai fazer o procedimento. Preferencialmente um local livre do acesso de crianças, de animais domésticos, de ruídos excessivos, porque tudo isso vai afetar no emocional de quem está produzindo. A melhor opção é realizar o procedimento ao ar livre, justamente porque a gente está trabalhando com soda cáustica que tem os vapores que não são adequados para a saúde. Então, se não for possível trabalhar ao ar livre, tem que se certificar de que haja pelo menos uma janela e uma boa circulação de ar no local. Isso é um procedimento mínimo e se justifica porque, apesar de que a gente não está usando muita quantidade de soda, mas ainda assim esse pequeno vapor que se gera pode provocar algum efeito na saúde negativo. Então a gente trabalha sempre com os equipamentos de segurança. Outra recomendação é não descuidar de nenhum dos itens da proteção pessoal. Óculos, luvas e máscara. E por fim, o foco na intenção. Lembrando sempre que, de acordo com o que a gente já viu, sobre os princípios da física quântica, na nossa essência atômica, a gente pode ser onda ou partícula. Então, justamente por isso, a gente também tem o poder de potencializar a ação do plasma. Então, agora bora lá para os procedimentos para iniciar o banho cáustico. A gente colocou 9 passos aqui. O primeiro de todos eles é a limpeza dos metais, usando água, vinagre e o limão, que é opcional. Mas é muito simples, basta deixar os metais submersos por alguns minutos nessa mistura de água com vinagre e retirar em seguida, enxaguando os metais e secando com um pedaço de guardanapo ou naturalmente. E a partir daí esse metal já está pronto para passar pelo banho cáustico. A foto que a gente vê da direita é o metal já dentro do recipiente com a soda cáustica. Essa quantidade de soda cáustica aí é uma quantidade suficiente para dar mais ou menos 1 centímetro de altura aí no fundo do recipiente. Para quem tem a balança, fica mais precisa essa proporção. Conforme o tamanho do recipiente e a quantidade de água, a gente vai ter quantidades diferenciadas de soda cáustica. Então, claro que a balança pode ajudar muito, né? Pode facilitar bastante realizar esse procedimento. Mas, em termos gerais, a gente tem que cobrir o fundo do recipiente com aproximadamente 1 centímetro de soda cáustica, assim como está na imagem aí da direita. E aí o terceiro passo é medir a quantidade de água quente que vai ser necessária para colocar dentro do recipiente com a soda e o cobre. Ponto número 4, colocar essa quantidade de água no fogo para esquentar e antes de ferver, apagar o fogo, já que não é necessário que essa água ferva. O próximo passo é colocar os metais em cima da soda, que foi justamente a foto do slide anterior. O ponto 6 aí é fazer esse procedimento que está do lado direito
que é colocar a tampa em cima do recipiente, porém deixando um pequeno espaço lateral, que é por onde deverá ser despejada a água quente. Com cuidado de manter essa tampa em cima do recipiente, deixando esse orifício, para evitar que saia muito vapor. O sétimo passo é despejar a água quente aos pouquinhos, através desse pequeno orifício que foi deixado pela tampa aberta, até que todos os metais estejam cobertos com essa mistura de água com soda cáustica e que seja possível fechar o recipiente. Aí a gente vai para o passo número 8, que é colocar um peso em cima da tampa para evitar que haja escape de vapor cáustico. Um peso pode ser qualquer coisa, uma pedra, uma lata, qualquer coisa que possa gerar essa pressão. E aí a gente tem o ponto número 9, que é finalmente aguardar o período de 24 ou 48 horas para finalizar essa etapa. Nesse período, o recipiente pode permanecer tanto na sombra como no sol. E assim que termina essas 24, 48 horas, a gente inicia a fase 2. E uma coisa que a gente tem que falar também, para quem vai usar o recipiente de vidro, é sobre o risco de choque térmico. Então, vai essa ressalva aí para quem for fazer esse procedimento usando o recipiente de vidro. Para evitar o choque térmico que se gera, né, a partir do contato da água quente com vidro, uma dica que a gente dá é colocar esse vidro dentro de um recipiente de plástico com água fria, para que esse banho-maria evite o choque térmico e evite que o vidro se rompa. A gente vai começar agora, então, a descrever os procedimentos da segunda etapa do nanorrevestimento, que é chamada de vapor cáustico. Essa segunda etapa, ela na verdade é uma continuação do final da primeira etapa. Então, após esse período de até 48 horas destinado ao banho cáustico, essa mistura de água com soda cáustica deve ser tirada do recipiente onde estão os metais em processo de nanorrevestimento. E aí os metais vão passar então para essa segunda fase, e essa mistura de soda com água, ela deve ser colocada dentro de uma garrafa à parte, porque ela vai ser usada na fase da borrifação, que a gente vai ver logo em seguida. Existem 3 formas mais comuns de fazer essa segunda fase, que é o vapor cáustico. Nós vamos mostrar cada uma dessas 3 formas. A primeira é da forma horizontal, deitado. A segunda, vertical, dentro de uma garrafa PET. E a terceira, vertical, através de um varal. Vamos ver como é que é cada uma dessas formas. Primeiro a gente vai falar do nanorrevestimento na posição horizontal, deitado. Então, a gente pode utilizar o mesmo recipiente que foi usado no banho cáustico. Porém, nessa segunda fase, é absolutamente fundamental que alguma coisa isole o metal, no caso o cobre, do contato direto com a soda cáustica, que vai ficar alojada no fundo do recipiente em pequena quantidade, sem cobrir esse fundo. Nós estamos falando aí algo como 5 ml, 10 ml, conforme o recipiente. O que a gente quer? A gente quer que essa soda aí dentro, juntamente com o calor, recipiente fechado, isso vai promover 2 processos, que é de evaporação e condensação. E isso é o que vai possibilitar que sejam criadas as nanocamadas. No segundo ponto, a gente está falando aqui da tela de galinheiro de plástico. Existia antigamente essa polêmica com relação à tela de galinheiro. Como a gente esclareceu, o material que a gente usa agora é essa tela de galinheiro de material plástico. E a gente pode encontrar outros materiais para cumprir essa mesma função. Basta ter criatividade, basta realmente olhar no nosso entorno, que a gente com certeza vai encontrar o que precisa. Aqui a gente tá a foto já do recipiente, com a tela embaixo, as bobinas em cima, né?
A gente recomenda sempre uma vasilha quadrangular de plástico, com tamanho suficiente para acomodar os metais na posição horizontal sem se tocarem. E com relação à altura, não é necessário que seja muito alta, apenas o suficiente para cobrir com água, soda cáustica, os metais durante o banho cáustico. Então a gente está falando algo aí em torno de 6 centímetros, já permite que a gente faça o banho cáustico e no segundo momento possa utilizar o recipiente também para fazer o vapor cáustico. E agora a gente vai para a segunda forma de fazer o nano revestimento, que é através de uma garrafa PET. Essa é a forma mais tradicional, mais comum, mais básica de fazer o nano revestimento. É ideal para nano revestir bobinas, uma em cada garrafa PET. E é muito simples o procedimento, consiste basicamente em despejar com a seringa um pouco de soda cáustica no interior de uma garrafa PET de 500 ml e em seguida introduzir a bobina no recipiente. A garrafa deve ficar encostada em alguma superfície, de forma que se mantenha inclinada, para que esse pouquinho de soda fique acumulado em algum ponto do fundo do recipiente e a bobina fique apoiada do outro lado, sem que se toquem o líquido cáustico com a bobina. E esse procedimento também é mais simples porque dispensa a borrifação. Basta chacoalhar a garrafa para que essa soda que está no fundo do recipiente faça esse efeito de borrifar a bobina de cobre. Então tá aí a segunda forma através da garrafa PET. E agora a gente vai para o varal, que é uma modalidade de fazer o nano revestimento através de uma caixa também de plástico. A gente vai precisar de uma caixa com altura suficiente para colocar os metais na posição vertical sem que se toquem. Em seguida, a gente vai precisar cortar pequenos pedaços de cobre, ideal é o fio rígido de cobre, e esse fio vai ser, na verdade, utilizado como cordas para esse varal. Então, se o comprimento dessa corda for X, isso vai variar conforme o tamanho do recipiente, a gente deve adicionar sempre uns centímetros a mais para poder fixar as cordas, entre aspas, desse varal na parte externa da caixa, conforme a gente vai mostrar na figura seguinte. Quando o varal estiver pronto, os metais devem ser pendurados nas cordas de cobre. Então, para isso, a gente vai utilizar pequenos ganchos nessa função de prendedores que vão ser feitos justamente com as sobras do próprio material. Então, aí a gente vê a foto do nosso varal. A primeira foto à direita, no canto direito inferior, a gente vê o varal aí numa perspectiva mais ampla, com as bobinas dentro, podemos ver os fios de cobre. Na foto de cima, a gente vê que esses fios de cobre, eles saem por um orifício na extremidade superior, direita e esquerda da caixa. E como a gente está falando de cobre, então basta com dobrar esse metal e já está afixado as nossas cordas. E a foto da esquerda mostra já a bobina aí de pendurada. A gente chama atenção para o fato de que essas bobinas ou placas, elas não devem encostar o fundo do recipiente. O ideal é que elas fiquem com uma altura entre 2 e 3 centímetros de altura. E o fio de cobre, como a gente disse, que vai servir como corda para o varal, inicialmente ele vai estar da cor do metal, cobreado, mas a tendência é que ele fique nano revestido também, assim como todos os demais metais. E aí a gente tem agora os 3 fatores chaves para a gente conseguir um bom nano revestimento, e isso é fundamental na tecnologia do plasma. Então, um deles é a borrifação. Ideal uma vez ao dia, fazer essa borrifação. O calor também é outro fator muito importante, mas é um fator também ideal. A gente vai trabalhar com real, isso significa que a gente vai ter que improvisar para poder buscar essa temperatura.
O outro fator imprescindível é a intenção. A gente tem que estar concentrado no que está fazendo, tem que estar com o espírito em uma postura de elevação e colocando toda a energia positiva que a gente puder nesse processo, visualizando o que a gente precisa, o que a gente busca obter, visualizando as melhoras que a gente quer ver materializado no mundo, na nossa vida. Esse é o sentido da intenção. E se não houver calor? Como a gente falou, improvisar, conversar com outros buscadores. Uma dica que a gente vai dar aqui é a estufa caseira artesanal, que é feita com caixa de papelão. É muito simples, se consegue esse tutorial na própria internet, mas basicamente é uma caixa de papelão, onde a gente vai fazer um buraquinho nela, por onde vai passar um fio. Através desse fio a gente instala um bocal e na prática a gente vai ter uma lâmpada funcionando dentro dessa caixa, de forma que gere o calor que a gente precisa para fazer o nano revestimento ficar mais potente. Então essa é uma dica para quem mora em locais frios, a estufa caseira artesanal feita com caixa de papelão. O multímetro é um tema também que merece vários minutos para a gente falar sobre a utilização dele, mas justamente por isso a gente não vai fazer hoje. Só vamos dizer aqui que ele serve para estabilizar as nanocamadas durante o processo de nanorevestimento, e nós vamos ter ainda uma segunda aula sobre essa prática, e nessa segunda aula a gente vai estar vendo detalhadamente como que se faz o uso do multímetro durante esse processo. E agora então a gente vai partir para a produção da aula prática de hoje, que são os ganses de 3 minerais importantes, que é o magnésio, o potássio e o cálcio. A gente começa falando do magnésio, que vai ser produzido a partir da semente de abóbora, e falar um pouquinho dos benefícios, bem pouquinho, porque os benefícios são muitos, mas só para dizer que em 100 gramas de semente de abóbora a gente tem mais de 18 gramas de proteínas, além de várias vitaminas e minerais como zinco, magnésio, ferro, fósforo. Dizer também que o magnésio é um mineral vital para o organismo, sendo o segundo mais importante, o primeiro é o potássio, e ele atua na contração, no relaxamento dos músculos, no controle dos níveis de glicemia e de pressão sanguínea, no fornecimento de energia e também na produção de proteínas. É um antioxidante inigualável, são diversos tipos de vitamina E que contém a semente de abóbora, além de outros antioxidantes que não são encontrados facilmente em alimentos. E também tem uma ação muito eficaz como vermífugo, por causa dos fitoesteróis que são encontrados na semente. Então, principalmente as avós, né, conhecem a semente de abóbora como um excelente vermífugo. Rico em ômega 3, e o magnésio está relacionado também, o metabolismo do magnésio está relacionado também com o metabolismo do cálcio e do potássio. A gente vai ter também o gans de cálcio, que é feito a partir da casca de ovo. Também são muitas propriedades, muitos benefícios, mas vamos dizer aqui que a casca de ovo contém cerca de 2 gramas de cálcio. E isso é o dobro ou 4 vezes mais do que a nossa dose diária recomendada. E chamando atenção para a membrana da casca do ovo, porque ela é responsável por envolver o embrião em desenvolvimento. Então ela fornece todos os componentes para nutrir uma vida dentro desse ovo. E não somente isso, essa membrana, ela é a nossa principal fonte de colágeno. E o colágeno é a proteína mais encontrada no corpo humano. Está presente na pele, nos ossos, músculos, tendões. O colágeno é aquela proteína que vai conferir elasticidade e força para essas partes do corpo. E ao longo da vida, o organismo vai diminuindo a produção dessa proteína. Então, a importância da casca de ovo é justamente isso, minimizar os efeitos dos radicais livres, que é um fator a que todos nós estamos sujeitos, ainda mais no mundo
que está ficando a cada dia mais contaminado. A gente vai ter também o gancho de potássio feito hoje na aula prática, a partir da casca de banana. Muitíssimas propriedades. Essas cascas são ricas em polifenóis e carotenoides, que são fitoquímicos com propriedades antioxidantes. Elas vão reduzir o estresse oxidativo e neutralizar radicais livres em vários órgãos, incluindo a pele. Resumindo, tudo de bom. E alguns estudos científicos demonstram também que a casca de banana possui compostos bioativos com propriedades antioxidantes como flavonoides, taninos, terpenos e alcaloides, que evitam o dano causado pelos radicais livres, prevenindo o surgimento de rugas e cuidando da pele. No corpo humano, são muitas funções que necessitam do potássio para acontecer, como a contração muscular, frequência cardíaca, produção de energia, condução de impulsos nervosos, metabolização de ácidos nucleicos e proteínas. Tudo isso só acontece se tiver potássio. O potássio também atua na regulação do sono, melhora do humor, é antioxidante, como já falamos, atuando no combate ao câncer e diversas doenças. E também a banana é rica em fitoesteróis, que ajudam na redução do colesterol alto e também na prevenção de doenças cardíacas. Fundamental esse mineral para o funcionamento dos rins, controle de água no organismo, além de auxiliar no funcionamento do sistema nervoso. Tudo isso a gente tem com uma simples casca de banana. Lembrando que a gente está buscando com os ganses de magnésio, potássio, cálcio, a gente está buscando a obtenção de minerais através da essência e da frequência, que é o que a tecnologia do plasma oferece para a gente. Agora a gente vai ficar com uma animação sobre o nanorevestimento feito pela Fundação Cash. É uma animação que a gente já viu, mas além de ser um tema novo e diferente para a maioria de nós, por essa razão a gente recomenda, quem tiver necessidade, assistir essa animação mais de uma vez, várias vezes, como eu fiz, porque esse entendimento é um entendimento fundamental na tecnologia. Como que se formam essas nanocamadas e como que essas nanocamadas vão atuar no processo de produção do plasma. O estado físico da matéria, mudanças na temperatura e pressão do ambiente resultam em diferentes estados da matéria. Modificando o ambiente de forma gravitacional e magnética, podemos converter o estado físico da matéria em estado monoatômico, em nanocamadas. O processo cáustico de nanorrevestimento é alcançado adicionando calor, água e soda cáustica. A interação do ambiente com o cobre cria uma lacuna para as nanocamadas se formarem. Embora as nanocamadas se formem em lacunas, tanto em relação umas às outras, quanto à matéria física, eles não são livres e independentes da questão física. Eles estão conectados através da conexão do campo magnético gravitacional. O estado físico da matéria é densamente embalado.
A fixação molecular depende da temperatura e pressão. As nanocamadas monoatômicas se posicionam e são conectadas através de campos magnéticos gravitacionais. As nanocamadas compartilham a conexão entre si e para a estrutura da matéria física. As nanocamadas são substituídas pelo posicionamento da força do campo magnético gravitacional. Isso ocorre desde a estrutura de matéria física interna até a estrutura monoatômica externa. Átomos da matéria física se reposicionam dentro da camada nano, dependente da força de seu campo magnético gravitacional. Essas nanopartículas não ficam presas, elas encontram uma lacuna e acomodam-se umas às outras. As lacunas dentro das nanocamadas não são uniformes. Essas lacunas de campos magnéticos mantêm a capacidade e contêm um espectro de campos. Esta lacuna de separação é a energia de campos magnéticos e gravitacionais. A parte da matéria da nanocamada libera continuamente campos para manter essa lacuna. Essa liberação de campos mantém sua posição e presença equilibrada em relação ao meio ambiente. Esses campos de liberação se reúnem nas lacunas, tornando-se o centro de energia e informação. Essas lacunas são envelopes magnéticos que contêm o plasma dentro das nanocamadas. Essas nanocamadas variam em sua lacuna e, portanto, em sua força de campo. Essas camadas interagem entre si, produzindo um vasto espectro de campos magnéticos e gravitacionais. Eles absorvem todo o espectro dos campos magnéticos e é por isso que parecem escuros. O estágio de secagem do processo do nanorrevestimento é uma forma de as camadas estabilizarem. Os campos se ligam e encontram um equilíbrio. O uso de um multímetro durante a fase de secagem auxilia na estabilização e conexão. A corrente elétrica se alinha e estabelece uma linha de fluxo através das nanocamadas. É importante entender que as nanocamadas não são bidimensionais. Elas operam em 3 dimensões. Um processo de nanorrevestimento bem-sucedido no cobre resultará no material ficando preto. Esta é uma confirmação para a eficiência das nanocamadas em sua absorção de campos magnéticos. Estas nanocamadas são agora dezenas de milhares em profundidade. Estas nanocamadas são tridimensionais, assim como os recipientes de campo magnético, as lacunas. O avanço com nanocamadas é a criação deste recipiente de campo magnético. Este recipiente de campo magnético se mantém em plasma, energia e informação.
Os campos magnéticos plasmáticos agora podem ser capturados por estes recipientes de campo magnético. Campos de força correspondente com a lacuna do campo magnético são atraídos e se conectam. Olá pessoal, eu me chamo Paulo Brangel, sou aqui da região metropolitana de Curitiba. Eu já conheço a tecnologia Cache há 1 ano e meio. Na época até eu cheguei a montar meus reatores, produzia a água plasmada, né? Fiz uso dela, mas por algum motivo naquela época não me trouxe o resultado esperado. Então eu não sei se eu não soube fazer uso da água ou se em algum processo da montagem dos reatores ou do nano revestimento eu não fiz corretamente. Aí eu desanimei e parei de estudar a tecnologia Cache naquela época, né? Eu sofro de dor de cabeça crônica e já tomei vários remédios, já fui em vários médicos e nenhum trouxe o resultado esperado. No ano passado eu participei do curso da cannabis medicinal. Por quê? Porque eu fiz uso do óleo e me trouxe um ótimo resultado. Então me empolguei, fiz o curso. Na data do dia 6 de dezembro estive presente na missa lá com o falecido Padre Ticão, em dezembro. E daí na segunda-feira era uma palestra dizendo como extrair o óleo, eu participei. E na terça e na quarta era sobre tecnologia Cache. Como eu já tinha estudado e algum conhecimento dessa tecnologia, eu fiquei lá esses 2 dias e participei. E a partir daí eu me empolguei novamente e comecei a produzir meus reatores de novo e não parei mais. Eu acredito nessa tecnologia, ainda mais depois que eu fiz um teste com um dispositivo Magrave. Ele é diferente daquela caneta da saúde, né, que é compridinha. Esse meu dispositivo aqui ele é quadradinho como se fosse uma caixinha de fio dental, né, dessa da Johnson's, onde dentro dele tem um espiral, né, de cobre não revestido com os ganchos. Então eu deitei ele no sofá, né, tava morrendo de dor de cabeça e dor no meu olho. Deitei no sofá, segurei bem ele na mão, apontei todos os meus dedos para ele ali e fiquei deitado. Depois de meia hora minha dor de cabeça sumiu, a dor no meu olho sumiu. Falei, nossa, não é que é verdade? Funciona mesmo? Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, passado 2, 3 dias, eu tive dor de cabeça de novo e dor no meu olho de novo. Eu fiz novamente o teste e deu certo. Eu falei, mas não é possível, né? Que deu certo de novo. Aí eu passei o dispositivo para minha esposa, né? Que ela tem dor nas costas. Ela usou durante 3 dias, não teve alteração, mas a partir do quarto ela não sentiu mais dor nas costas. Ela passou o resto da semana sem dor nas costas. Então, realmente, essa tecnologia traz resultado. Eu acredito, sim. E aquelas pessoas que estão desacreditadas, que tenham fé que funciona assim, que é uma tecnologia boa que veio para melhorar em todos os aspectos as nossas vidas. Eu estou aqui do lado do meu sogro, né, o Renato Bosch. Ele também mora aqui na região metropolitana de Curitiba. Ele também quer dar um testemunho, né, que ele passou essa semana. Então, no dia 13 de maio de 2021, eu fui picado por abelhas e eu tenho alergia de insetos, né? Então, várias abelhas me picaram no rosto, na orelha, nos lábios e ele inchou muito. Nossa, ficou que eu não conseguia nem comer. Os meus lábios estavam nem olhando no espelho, eu vi assim, de tanto que inchou, ficou muito inchado. E daí a minha filha me descia o paninho no CO2 e começou a aplicar nas picadas das abelhas. Você acredita que pelas 2h30 da tarde eu já conseguia almoçar e meus lábios já tinham desinchado bastante. E a partir das 3 horas meu genro chegou, Paulo. Eu falei, está de parabéns, Paulo, o produto é bom mesmo, cara. Ou seja, eu já estou trabalhando e já desinchou quase tudo os meus lábios. E é isso aí, pessoal. Então eu trouxe mais um testemunho para vocês, para comprovar a eficácia, né,
da Tecnologia Cash, ok? Até mais. Abraço. Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha primeira experiência em fazer o ganso de comida, né? Ou seja, é um ganso estratégico ou o principal para a nossa saúde, que são eles, né? O magnésio, semente de abóbora, cálcio, né? Casca de ovo, e potássio, que é a casca de banana. Esses três ingredientes, eles são orgânicos. O porquê da importância de usar orgânico? Porque quando nós usamos um ingrediente convencional, o nosso GANS vai puxar o que tem de bom e o que tem de ruim dessa substância, né? Ou seja, se tiver agrotóxico, conservantes, ele vai estar presente no GANS. Então, por isso a importância de usar um alimento orgânico. Eu tenho aqui 100 gramas de semente de abóbora, aquela abóbora pescoçuda, né? Ela ficou 2 dias secando no sol. Tem aqui 100 gramas de casca de ovo caipira. Você pode notar a coloração dela, que tem várias cores, né? E também ficou 2 dias secando no sol. E tem aqui também a casca de banana, a banana caturra, né? Ela está aqui in natura. Também tem 100 gramas de casca, né? Coloquei um pouquinho de água para facilitar a hora que nós for bater no liquidificador. E tinha feito o teste, né, da casca de banana secando no sol, mas ela ficou muito feia, muito preta. Eu não achei legal. Então eu pensei comigo, né? Não, vamos fazer in natura, que pelo menos ela fica mais bonita. Bom, pessoal, vamos lá. Então aqui eu já coloquei a semente de abóbora. Vamos bater para ver qual é o resultado que nós vamos ter. Perceba que ela bate bem, né? O bom é dar uma mexida para que essa parte que fica grudada no copo, né, lateral do copo, desça e pegue a lâmina do liquidificador. E triture ainda mais, né? Bom, é desligar, né? Dar uma outra agitada para dar uma mexida. Dá mais uma mexida. É importante lembrar, né, que é a minha primeira experiência também, então estou compartilhando com vocês meus acertos e os meus erros, né? Mas dá para perceber aqui que ele bate bem, ó, fica legal. Eu acredito que mais algumas mexidas no copo e mais algumas batidas no liquidificador, ele vai ficar bom. Beleza? Eu vou terminar aqui e depois eu mostro o resultado final. Então, já finalizado, né? Veja como que ele ficou. Ele ficou uma farinha de semente de abóbora. No meu ponto de vista, ficou bom, né? Eu vou dar uma mexida aqui, ó. Tá certo que algumas casquinhas ali ele não chegou a triturar bem, mas o resultado aqui foi de 98%, né? Então, eu acredito que o resultado foi bom. Vamos para a casca do ovo. Vou dar mais uma agitada. Outra agitada.
Mais uma. Vamos ver como é que ficou. Saiu um pó, né? Mas olha, já triturou bastante. Eu acredito que mais algumas mexidas ele já vai ficar bom. Já tá virando uma farinha. A farinha é tão leve que chega a fazer, ó, até um... Não é uma nuvem, é um vaporzinho, né? Veja lá como tá ficando. Então eu vou dar mais algumas mexidas no copo aqui. E a hora que eu finalizar eu mostro pra vocês. Vamos virar aqui na bacia para ver qual é o resultado que nós tivemos. Olha, ele vira uma farinha. Olha que perfeito que fica. Por fim, vamos para o nosso último ingrediente, que é a casca de banana. Um pouquinho de água, né? Para facilitar na hora de bater. Vamos tampar. Ligar. Ele vai ficar como se fosse uma vitamina, né? Eu acredito que seja o mais fácil que tem de bater. Olha. Eu acredito que já está bom, mas eu vou bater aí mais alguns segundos. Então, finalizando aqui, eu deixei batendo mais 30 segundos. Vamos ver como é que ficou. Ele ficou bem pastoso, né? Na verdade, ficou igual uma vitamina, né, de banana. Veja o resultado. Ficou legal. Então, agora nós vamos para a segunda etapa, né, que é adicionar soda cáustica. Depois de triturado, nós vamos colocar a soda cáustica em cada ingrediente. Lembrando que nesse processo eu preciso usar luvas e máscara, né? Isso é muito importante para nossa segurança, né? Então, a soda cáustica, ela serve para quebrar ainda mais essas partículas ou substâncias minúsculas e transformar ela em nano. Então, aqui a quantidade de soda cáustica que eu devo usar aqui é a mesma do ingrediente que tem dentro do vidro. Então, se eu tenho 100 gramas de casca de ovo, né, até já levo identificado na tampa, eu vou usar 100 gramas de soda cáustica. Vamos lá? Vamos ligar a balança. Vamos tarar, né? Vamos colocar 100 gramas de soda cáustica. Trinta e dois, 55, 54, 72, 93. Opa, caiu um pouquinho mais, vamos tirar um pouquinho. 108, coloquei demais. Tá, enfim, 103 gramas. Então, devemos fazer isso com a banana e com a abóbora também. Depois de colocada a soda cáustica nos 3 ingredientes, vamos mexer. Esse aqui, como já contém água, ele já se mistura quase sozinho, né? A soda cáustica derrete. Veja como esse já está misturado. Esse aqui é casca de ovo. Ó. Vamos dar uma misturada, né?
Lembrando, né, sempre usar máscara e luvas, né? Pronto. Agora nós vamos colocar a água, né? Misturar junto com a soda e o ingrediente. Então o importante é, como eu estou usando vidro, se eu derramar água quente direto no vidro, é rápido, né? É perigoso ele quebrar, né? Estourar. Então o que eu fiz? Estou usando uma vasilha, onde eu coloquei água morna, deixei um tempo, né? Para esquentar os vidros, né? Porque aqui hoje deve estar uma temperatura aí mais ou menos de uns 14 graus, né? Tá muito frio aqui. Então, para me evitar que quebre o vidro, eu deixei ele em banho-maria, digamos assim, né? Para evitar que dê o choque a hora que eu adicionar água quente. Vamos lá? A banana já reagiu, né? Porque já tinha água. Então esse aqui é mais tranquilo. Vamos fechar. Agora a abóbora. Vamos lá. Aqui ele vai dar reação. Aqui é seco, né? E a reação foi forte, até que vazou para fora. Vamos lá. Veja lá como está borbulhando, né? Então, deve-se colocar água devagar, né? Não tão rápido que nem eu coloquei. Para evitar que ele transborde. Vamos mexendo. Aqui está um erro que vocês podem evitar, né? Colocar a água devagar, mexendinho, colocando mais um pouquinho de água, mexendo, sem pressa, né? Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui e vou finalizar o processo. Aí eu volto e mostro o resultado final. Aqui eu finalizei o de abóbora, né? Eu fui colocando mais água e mexendo. Aí ele não deu mais reação. O vidro tá quente, né? E sujo, né? Porque ainda não limpei. Depois eu vou dar uma limpada nele. Aí fecha bem a tampa. Agora vamos para casca do ovo. Vamos lá. Vamos adicionar água devagar dessa vez. O segredo é esse. Devagar, sem pressa. O importante é adicionar água, né? Fechar. Para ali segurar o vapor, né? Vamos lá. Então o processo é esse. Colocando água devagarzinho e mexendo. Ok? Eu vou finalizar o processo que depois eu mostro o resultado final. Então eu continuei colocando água devagarzinho, mexendo, né? Casca de ovo. Mas foi bem tranquilo. Você pode ver que aqui não teve nenhum acidente, né? Não transbordou. E o importante é colocar um pouquinho de água, que vai ter a reação, colocar a tampa em cima para conservar o vapor, né? Em vez de deixar o vapor ser para fora, você mantém o vapor dentro do vidro. Então é isso.
finalizado esse processo, né? Coloca-se um peso em cima, né? No meu caso eu tenho esse peso aqui de 5 quilos. Lembrando, né, de apertar bem a tampa, né? Aperta-se bem a tampa, depois coloca o peso e separa esses ingredientes no local seguro, né? E nós vamos aguardar aí por no mínimo uma semana. Depois disso nós vamos fazer a lavagem dele, né? Para tirar a soda cáustica. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí na minha experiência e sou grato aí pela oportunidade. E tamo junto, né? Eu tô aprendendo também e eu acho muito importante compartilhar essas experiências, né? E eu agradeço de coração. Grato. Existem alguns testemunhos dos resultados da tecnologia Cash que estão no site da Fundação Cash. Tem uma aba, tem uma seção só de testemunhos. Nessa seção de testemunhos vocês vão ver lá dividido por áreas, né? Saúde, energia e várias outras coisas. A gente tem como um dos exemplos da transformação do plasma, né, a transformação do nosso campo, o que ele faz com o nosso campo. Existe a foto Kirlian da pessoa quando ela antes de usar o plasma e depois de usar o plasma. É interessante que a expressão da pessoa muda e o campo também ele muda. Ele fica com as cores mais bonitas e mais homogêneas. Existe um estudo que foi feito na Universidade de Tóquio a respeito da terapia do câncer. No estudo, ratos que tinham tumores assim, quase do tamanho do abdômen inteiro, houve uma remissão de 100% do tumor em menos de um mês. Nessa terapia, injetaram-se plasma, a própria partícula de plasma dentro do tumor. Claro que a gente não faz isso, né? A gente só usa água plasmada, mas isso foi um resultado assim, extremamente fora da curva, né? Um câncer muito agressivo e muito grande foi totalmente contornado em dias de terapia. Agricultura, pessoal, a gente consegue frutos muito maiores e muito mais saborosos, ao contrário dos agrotóxicos, né, que produzem frutos maiores e sem sabor, aqui a gente consegue produzir tanto adubos orgânicos quanto defensivos orgânicos, né, defensivos que funcionam a partir de apenas água. Qual que é o produto químico que tem aí? Água. Mas como assim? Quimicamente eu tenho água, fisicamente eu tenho o campo do cobre, junto com a água, que acaba com os fungos nas plantações, nas lavouras. Então é muito interessante. Eu tenho adubos e defensivos muitas vezes mais potentes que os atuais e totalmente orgânicos. Cicatrização rápida. Primeiro dia em 17 anos que eu acordei sem dor nas costas. O dispositivo Cash removeu um tumor da minha esposa. Tudo depoimento que eu retirei do site da Fundação Cash. Conectamos 2 magraves juntos e obtemos uma redução de 95% do consumo elétrico da residência. Eu tomo analgésicos há 35 anos, agora estou mais aliviado. Estava sentindo menos dor, estava precisando tomar menos remédio. Posso andar sem muleta novamente. Cabelo cresceu novamente. Desintoxicação de metais pesados e toxinas do corpo humano. Outra de economia, que a pessoa conseguiu 40% de economia com a instalação de um magrave em sua residência. Tratamento de catarata, terapia para catarata com água plasmada. Além desses depoimentos da tecnologia Cash, eu tenho alguns depoimentos pessoais, particulares. Eu já vi um caso de remissão de lúpus. A gente não pode falar que cura, né, pessoal? Existe a lei do exercício legal da medicina, né? As coisas têm que ser estudadas antes de defender uma cura, de propagar uma cura. Mas nesse caso específico, com o uso do creme de plasma, nós observamos uma remissão completa do quadro de lúpus. Dores de todo tipo. Eu já vi pessoas com dor de 5, 6, 7 anos, às vezes, sentindo dor ali com uma ou duas, às vezes até um pouco mais, umas 3 ou 4 aplicações, a pessoa consegue parar de sentir totalmente a dor. Existe uma limitação no caso de
inflamação, a dor que deriva da inflamação é mais difícil. Agora, essas dores crônicas, dor de joelho, dor de cotovelo, a dor que não tem, né, uma inflamação, não tem, a princípio, uma compreensão ou uma fonte, é muito comum e muito fácil. Tanto com a caneta da saúde, quanto com o emplastro, quanto com a água plasmada, né? Existem várias situações, inúmeras situações disso acontecer. Quando eu faço as palestras, eu normalmente, hoje está difícil, né, fazer palestra, reunir pessoas, aglomerar pessoas, mas eu tenho muito costume aqui em Belo Horizonte de promover essas palestras. E aí eu tenho o trabalho de levar um emplastro para cada pessoa de brinde. Porque a gente fala de coisas muito maravilhosas, né? Se a pessoa ela não tiver um contato próximo com aquilo, pode ser às vezes até que ela não acredite. Minas Gerais, principalmente, o povo é muito desconfiado. Então, teve uma situação que eu fiz uma palestra na cidade administrativa para 120 pessoas. Dessas 120, eu perguntei, quem está com dor? Mais ou menos umas 10 pessoas levantaram a mão. Eu entreguei os emplastros, 20 minutos depois, eu perguntei novamente. Todas as pessoas, menos uma, tinha melhorado ou totalmente ou parcialmente da dor. Esse que não tinha melhorado, eu tirei uma caneta que estava comigo, né, a caneta é mais forte que o emplastro. O emplastro ele pega uma área maior, mas a caneta é mais forte. E aí, com a caneta da saúde, em mais alguns minutos, ele ficou totalmente sem dor. E isso, pessoal, a gente vê, toda palestra eu faço esse teste. Eu nunca me decepcionei. É interessante, né? No início eu ficava assim, né? Nossa, será que vai dar? Será que não vai dar? Eu já fiz essa palestra aproximadamente para umas 600 pessoas. Em todas as palestras eu fiz isso e eu nunca me decepcionei. Essa é a melhor parte, né? Quando a gente vê um alívio de uma dor, é algo que eu nunca tinha observado. A gente recebe um olhar. Quando a gente consegue ajudar uma pessoa com um processo de dor ou de saúde, a gente recebe um olhar como se enviados de Deus nós fôssemos. E isso para mim é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. E é algo que a Tecnologia Cash trouxe pra gente. Na área da energia, pessoal, a gente tem resultados fora do comum. O Magrave V2, que é um aparelho que eu comercializo com nanorevestimento a fogo, antigamente eu fazia a publicidade dele entre 30% e 60%, que era o que eu já tinha visto economizar. Hoje em dia, a publicidade é entre 30% e 100%. Os últimos resultados que eu tive com esse equipamento foram fora do comum. Além dele dar esse rendimento de até 100% a mais, né? Seu carro está fazendo 7 e passa a fazer 14 km por litro. Claro que isso não é em todos os casos, né, pessoal? O normal, o comum é entre 30% e 40%. Entre 30% e 50%. Esse é o lugar comum. Agora, existem esses resultados que estão fora da curva, né? De chegar ou aproximar de 100% de eficiência. Os últimos equipamentos, tanto os de 100% quanto os de 30%, eles estão com uma característica muito interessante. Depois que eles plasmam o carro, eles ficam um tempo funcionando no veículo, o veículo, mesmo se você retirar o equipamento, o veículo continua economizando. É como se aquela energia ela tivesse sido transferida para o carro inteiro e a partir de agora o carro não precisa do equipamento mais para puxar, né, para fazer a interação com esse nível de realidade. Ele já o carro passa a ser o contato com esse nível de realidade. E aí tem outras coisas interessantes também, livramentos de acidente, né, várias situações desse tipo. A pessoa coloca os plasmas ali espalhados e aí em situação de acidente, milagrosamente a pessoa tem um resultado muito positivo, um livramento, né, qualquer coisa do tipo. Eu pessoalmente tive um resultado assim, exatamente nesse sentido. Eu ia viajar para minha cidade e aí resolvi, não sei porque eu nunca tinha feito isso, eu resolvi encher completar a água do radiador com água plasmada. E assim eu fiz, coloquei muita água plasmada lá dentro. Na volta eu tive um acidente que era para ser uma batida frontal. O outro carro ele bateu frontalmente, mas por algum motivo houve um desvio
o carro que ia bater na minha frente, ele bateu meio que de lado, assim, justamente ao lado do tanque de água, do reservatório de água, o lugar que eu tinha colocado água plasmada. E ele bateu nessa lateral e foi batendo, né? Foi jogado contra a parte lateral do meu carro. E aonde estava ali o plasma, aquele centro ali onde o plasma estava intacto, estava inserido, ficou protegido, e minha família lá dentro também ficamos protegidos. Então, pessoal, é realmente algo muito transformador, tanto do ponto de vista da compreensão, quanto do ponto de vista do trabalho físico. O Kesh ele tem esse diferencial em relação a todos os outros cientistas. Ele é o único que, além da física unificada, ele também traz produção tecnológica. E aí fica muito interessante. Quando você vê uma ciência que cria tecnologia, quando você vê uma ciência que produz materiais, que produz ferramentas, né, significa que a teoria dessa ciência é uma teoria forte, tem grandes chances de ser verdade, uma vez que esse conhecimento ele produz tecnologia, produz ferramentas, produz máquinas, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de integrar esse projeto. A tecnologia Kesh é uma tecnologia que tem um caráter humano muito forte, é uma tecnologia que tem uma presença humanitária muito forte desde o seu surgimento, né? Então, todos nós que atuamos na tecnologia Kesh trazemos essa urgência humanitária junto com o nosso trabalho trabalho, né, necessário, trabalho que é fundamental, né, para a gente pagar nossas contas. E eu fico muito grato de poder fazer parte de poder integrar esse projeto, né, e poder contribuir para essa força, para essa energia, com essas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho. Cada ponto de multiplicação da tecnologia Kesh, dentro do meu entendimento, é um ponto de multiplicação da Terra Prometida. É um ponto de atalho para fazer essas transformações, para manifestar essas transformações da forma mais rápida possível. E eu tenho fé que nós vamos conseguir fazer todas essas transformações e que nós vamos conseguir levar isso ao máximo de pessoas possíveis. Cada pessoa que aprende vira um ponto de multiplicação e, por consequência, também carrega essa responsabilidade. Você não chegou aqui por acaso, isso tenha certeza disso. O plasma é uma energia inteligente, o plasma é uma energia que carrega o poder da criação, o poder da manifestação, e por isso é uma energia inteligente. Certamente ela tem um propósito muito bem definido na sua vida. Conecte-se com esse propósito, conecte-se com essa força, para que você possa exercer seu papel, para que você possa realizar suas aspirações mais íntimas e para que você possa cumprir a missão que o Pai designou para você nessa terra. É tempo de tirar os sonhos dos armários e começar a manifestar o impossível. É tempo de fazer as grandes transformações e de trazer a Terra Prometida para os nossos dias, para a nossa sociedade, para as nossas famílias, né? E que o plasma esteja conosco. Ele está no meio de nós.